Olá, estamos aqui mais uma vez, mais um mês de live mensal. Muito obrigada. Como sempre, eu explico o esquema, né? Para quem está aqui pela primeira vez e está vendo essa live gravada, essas lives elas têm em torno de 1 hora. A ideia não são entrevistas, a ideia é sempre trazer um tema e um convidado que eu considero especial para a gente bater um papo em público e dividir reflexões sobre o tema escolhido. E o tema do mês foi sobre arte comercial. Eu primeiro vou convidar o Josuel Júnior para entrar aqui. Enquanto ele entra, eu vou falar quem é ele, né? O Josuel Júnior, ele é ator, produtor cultural, assessor de imprensa e professor brasiliense, formado pela Fundação Brasileira de Teatro, Faculdade de Artes Dulcina de Moraes. Deixa eu convidá-lo primeiro, já que ele já chegou aqui, e aí a gente continua. Josuel, estou te... Atualmente ele é colunista de cultura dos sites Aqui Tem Diversão, Brasília, e editor do portal Conteúdo. O Josuel segue apresentando programas, campanhas institucionais e séries de TV, conduzindo entrevistas por todo o Brasil e realizando assessorias de espetáculos, festivais e ações artísticas do DF e regiões, enquanto as atividades teatrais não retornam totalmente. Muito obrigada, Josué, por você estar aqui. Eu tomara que você goste dessa experiência já. Boa noite, eu estou contente de estar aqui. É a primeira live depois de 1 ano e meio, de muitas pessoas convidando, e eu falando, acho que não, acho que não, acho que não. Vai ser bacana, vai ser bem bacana. Não é tão ruim quanto você pensa. Acho que depende da condução, né? Tem lives que são maravilhosas e tem outras que não são tanto, porque eu acho que depende muito da condução da live, né? Tomara que essa condução te agrade. Então, gente, Tamo aí, tamo junto. Obrigado. é, esqueci de falar, né? Uma coisa importante, eu conheci o Josuel através do podcast Trabalho de Mesa, que é o meu podcast preferido, juro pra você. Que é um podcast sobre teatro. Então, se você trabalha com teatro, cinema, qualquer coisa que tem a ver com atuação, você tem que ver, ouvir o trabalho de mesa, mas mesmo que você não trabalhe com isso, mas trabalha com arte, eu acho que você também tem que ouvir o trabalho de mesa. Então, eu vou gastar um tempinho explicando o motivo da live. Sempre tem um motivo, Josuel. Eu tive ideia de fazer essa live por causa de algumas discussões que aconteceram no mercado da dança do ventre, que é o mercado qual eu trabalho, né? É, Depois que teve a revolução no Egito, com a Primavera Árabe, lá em 2011, né? Isso acabou refletindo muito no trabalho das bailarinas profissionais de dança do ventre lá no Cairo. Porque houve, assim, eu vou simplificadamente falando, né? Houve uma mudança de música que as pessoas passaram a gostar de ouvir com a revolução, né? Então, assim, se antes havia toda uma valorização das músicas consideradas clássicas egípcias, que foram aquelas produzidas lá nos anos 50, 60, que são músicas super poéticas, orquestradas, super complexas em termos instrumentais, que eu não sou capaz de falar, muito poéticas. As músicas tinham 1 hora de duração, né? Os shows giravam em torno de uma música, né? Passou-se agora a gostar de um outro tipo de música, que é o que eles chamam de Maharanat, que nada mais é do que festivais em árabe, que são músicas que foram passar, que sempre foram produzidas por classes D e E do Cairo, das áreas urbanas do Cairo. Mas com a tecnologia avançando, 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 né? As pessoas agora fazem as músicas em casa, nos seus computadores. E elas lançam aquelas músicas que elas fizeram nos seus computadores, com as letras que elas criaram. E tem muita influência do hip hop estadunidense. Então a música para dançar e vamos colocar assim, sem orquestração,
né? Que é o que as pessoas estão acostumadas a ouvir, com letras mais simplificadas, e muitas tratando de questões cotidianas, não tem mais muito amor na história. Né? Agora a gente fala do sistema, do trabalho dele pegar ônibus lotado, enfim. E aí, o que aconteceu? Com as bailarinas, elas meio que dançam o que se demanda, né? Nos casamentos, nos hotéis, porque as pessoas querem ver a bailarina, mas elas também querem ouvir aquela música, porque faz parte, o trabalho da dança do ventre é um conjunto de música e dança, né? E aí, com o TikTok principalmente, para você ver, nunca é uma coisa simples, é todo um conjunto de coisas acontecendo ao mesmo tempo, é sempre muito contextual, né? As pessoas começaram, não, quero que dance essa música que tá passando ali no TikTok ou no YouTube. E aí essas bailarinas se adaptaram. E o que aconteceu? Agora a gente tem muitas bailarinas com o nariz torto, assim, né, com a cara meio assim, mas aqui, e aquela dança tradicional, poética, artística, que se fazia antes, agora ninguém mais quer. As pessoas agora querem essa música aí, simples. Eu poderia falar mais coisa, né? Sobre a origem da dança do ventre, mas porque assim, a origem da dança do ventre é popular. Ela veio de classes sociais populares, negras, enegrecidas, e hoje a gente tem uma classe branca, americanizada, representando a dança do ventre. E as pessoas que estão hoje fazendo dança do ventre e olhem todo o glamour em torno dessa dança, né, que dançava essas músicas poéticas, orquestradas, lindíssimas, e se esquece, na verdade, que a sua origem, ela é uma origem popular e negra, que foi sendo transformada e glamourizada ao longo do tempo. Então, essas discussões voltaram no meu métier, né, vamos colocar assim. Então, eu queria, Josué, que você, assim, obviamente o disclaimer dessa live, né? Um disclaimer importante. A gente não está aqui para dizer quem é melhor. A gente está aqui para discutir por que será que as pessoas têm esse olhar tão binário, né? De uma arte, entre aspas, erudita e uma arte popular. Por que elas olham com tanta diferença, né? E aí eu acho que você seria, obviamente, pode explicar isso no contexto da atuação, né? O que seria essa diferença? O que é essa arte popular? O que é essa arte de pesquisa? Acho que vai ajudar a gente a começar, né? Bacana, bacana. É sempre um prazer falar disso, porque falar de arte de camadas populares é falar da minha própria trajetória e falar do meu nicho aqui em Brasília, né? De antemão, se de repente pausar aqui a internet, pode me sinalizar, porque eu estou tanto no celular quanto no computador. Eu estou com outro Tá, perfil no computador, que é um perfil de stand-by. Como o computador é ligado no cabo, a internet lá é certeza de que não falha. E Wi-Fi, a gente sabe que passou um avião, estraga tudo, tá bom? tá. Então, pode avisar, pode falar, interromper e falar, ó, tá caindo, que eu vou para outro perfil, tá? Ok. Eu acho que quando a gente fala da arte que vem das camadas populares, a gente tem que falar sobretudo de uma situação de pobreza quando se faz essa manifestação artística, seja como tradição originária, seja como exposição e entretenimento mesmo. Uma coisa que eu percebo muito, eu sou de uma cidade aqui do Distrito Federal chamada Samambaia Sul. É uma periferia de Brasília, fica a 35 quilômetros do centro. E fazer faculdade sempre foi fazer algo além do que era esperado ou pretendido para a população de Samambaia, qualquer faculdade. Quando você opta por fazer uma faculdade de artes, isso vem com muito mais peso, né, por conta desse olhar estrangeiro sobre algo que aparentemente não me pertence. Então, por que eu digo isso? Eu falo da importância da gente não assumir discursos opressores. Quando você é da periferia e vai para a faculdade, você sente uma rejeição inicial, uma rejeição acadêmica e academicista natural até do ambiente. E muitos artistas em formação, eles passam a trazer um discurso elitista separador e separatista que não é seu. Por quê? Porque de repente a gente passa a ter vergonha de dizer que aquilo que é originário do seu gueto, da sua comunidade, é o que moldou o teu caráter.
Entende? Eu lembro de uma primeira aula na faculdade em que foi questionado bem assim: por que que vocês fazem artes cênicas? E eu vi colegas falando, porque eu adoro Stanislavski, que é um pensador teatral russo, porque eu gosto muito do que Grotowski propõe. E eu vi nomes e teorias que eu já tinha escutado nos cursos de teatro, mas que para mim ainda eram coisas muito distantes, porque eu ainda não tinha tido acesso a essa biografia. Ouvindo tudo isso, tem um lapso que você pensa bem assim: eu tenho dois caminhos para seguir de primeira, aqui na primeira aula dessa faculdade. Um é o da vergonha e o outro é o da autoafirmação enquanto empoderamento mesmo. E eu lembro que a minha resposta foi clara: eu estou fazendo faculdade porque eu vi Tieta. E eu achava genial assistir a novela Não Vale a Pena Ver de Novo, porque para mim ela era inédita, mas para os meus pais e para os meus parentes ela já era repetida. E ouvir eles falando o que ia acontecer no capítulo da frente me dava um fascínio imenso de entender que aquilo era ficção. E a partir do que eu entendi enquanto licença poética na obra Tieta do Agreste, que foi adaptada por Agnaldo Silva para a TV, aquilo seduziu muito meus olhos de menino de 8 anos de idade. Então eu não fui fazer faculdade de cênicas porque eu li Stanislavski. Eu fui porque eu realmente era rato de Vale a Pena Ver de Novo e adorava ver sobre esse produto artístico. Mas, para além do senso poético e da querência poética quando você escolhe fazer arte, tem uma coisa que a gente precisa entender para justificar esse ponto que você colocou da dança, de repente você está num ambiente e falar, poxa, toca aquela música porque ela está mais famosa agora no TikTok. Eu preciso dar uma volta aqui no tempo para explicar esse conceito. A gente tem um mecenato. O mecenato tem a figura do mecenas. O mecenas é um indivíduo rico que patrocina artistas e ele proporciona esses recursos financeiros para que, de um modo geral, a arte possa se manter. Os reis faziam muito isso no período dos condados, dos seus impérios. E as trupes de artistas contratadas, elas iam contar contos, cânticos, historietas, mudando as personagens. Se ela pegava a história de um homem valente e destemido que luta no campo, ela mudava para era uma vez um rei destemido que lutava no campo. Eles colocavam os papéis dessas peças, desses contos, com personagens da corte. Eles precisavam bajular a corte. Se eu digo que tinha uma linda donzela, eu olho para a princesa e falo, havia uma linda princesa donzela. Nisso, o cara que te patrocinou fica bem assim. Por isso que eu gosto de patrocinar teatro. Josué, você tá quebrando, tá? A sua transmissão tá quebrando um pouquinho, tá? Tá bom, caiu um Agora pouquinho? caiu, agora voltou. Beleza, pode ir avisando que eu volto. Esse Tá. modelo do mecenato, esse modelo do patrocínio, ele vigora até hoje. Por quê? Quando você tem hoje a cultura editalizada, que são os editais com verbas públicas, quando você tem hoje a Lei Rouanet, que são de empresas que destinam dinheiro para descontos dos seus tributos, você permanece com essa função de fazer o artista poder ser artista. Só que, de repente, quando as classes operárias, as classes pobres, começaram a entender como funciona esse mecanismo do mecenas, do mecenato, a classe pobre aprendeu o seguinte: se a classe dominante sabe escrever projeto, eu também sei. Se a classe dominante sabe fazer tabela orçamentária para aprovar projeto, eu também sei. E aí qual é o problema? A gente não tem a figura do rei, mas a gente tem a figura dos secretários de cultura, dos governadores e do presidente da República. De repente, o governo brasileiro, que é assumidamente contra a arte, ele não admite que as obras patrocinadas critiquem o modus operandi desse governo, desse regime governamental. E isso se caracteriza como censura prévia. Então, o governo ele teme que aquilo que ele patrocina se transforme em criticidade. Se a pessoa que eu patrocino não fala bem de mim,
falar mal da minha gestão, eu não quero, porque a criticidade chega às camadas populares. Então você percebe que é muito natural que o dono de uma festa que contrate um grupo de dança do ventre ou de danças árabes específicas se sinta nesse lugar do toca aí aquela música do clone, canta agora, dança agora aquela do clone, porque eu gostei do clone. E isso para o artista chega de uma maneira muito invasiva. E aí a gente começa, por conta desses mecenas, do modelo de mecenato, a criticar modelos e a chocar. Antes de passar a bola para ti de novo, eu quero falar uma coisa muito, muito curiosa. Quando a gente lida com esse tipo de situação vexatória para nós que somos artistas, a gente assume um discurso separatista. Aí a gente começa a falar que a nossa arte é a arte pura. Que o fato de você que está assistindo não entender de onde vem toda essa pesquisa faz de você um incompetente. Aí sim o nosso discurso ele peca, porque a gente assume o discurso do opressor. A minha arte é conceitual, a deles é comercial. A minha arte teve 6 meses de pesquisa. A sua é só botar um CD ali no shopping e você dança. E aí, por conta dessas fragilidades, do jeito que nos trataram anteriormente, e todo artista já teve uma cilada dessas absurdas que você vai com toda gás, com todo o seu currículo, e o cara fala, coloca a cabeça do Mickey e dança. Entende? Então, por nós passarmos por esses momentos tão constrangedores, a gente muitas vezes assume sim esse discurso de que a minha arte é a arte pura, a arte do outro é qualquer arte. Quando, na verdade, todas as artes têm sua importância e, pela elite acreditar que o artista está sempre de pires na mão pedindo dinheiro, a elite acredita sim que você, como dançarina do ventre, tem que dançar a música do clone. Não tem que dançar outra que ele não conhece. Porque para ele isso é o comum. Entende mais ou menos essa minha linha de raciocínio? Entendi. Eu, assim, particularmente falando sobre a dança, eu nem acho que tem a ver com. Não, não cabe muito essa coisa da elite estar aqui escolhendo aqui a minha música. Quer dizer, no final é isso que acontece. A elite, porque, assim, se eu for pensar nesses hotéis 5 estrelas ou casamentos, que esses casamentos no Egito são feitos, são muito de gente muito rica que vai frequentar, né? E os casamentos populares também vão tocar essas mesmas músicas. Não, não é essa a questão, não. O que eu acho engraçado é, assim, primeiro, essa valorização, né? De você dizer, achar que uma é melhor que a outra. E a outra que eu acho engraçado é você esquecer das origens mesmo das coisas, né? Então, por exemplo, eu gosto muito da analogia com o funk carioca. Eu sei que você não é do Rio, mas eu cresci. Quando o funk nos anos 90 surgiu, assim, bombando, né? Eu tinha, eu, eu tinha lá meus 12, 13 anos e eu era super. Eu fui funkeira, é óbvio que eu fui funkeira. Foi difícil não ir na onda, né? Assim, muito difícil. Mas enquanto aquilo estava nas camadas ali populares, nas favelas mesmo, era visto de uma maneira. Quando o Claudinho Buchecha vai para Xuxa, o que acontece? Você tem essa apropriação, né, do produto, e aí aquilo passa a ser valorizado e começa a ser higienizado também, né? Gourmetizado, né? Que é um termo que a gente tem usado bastante. Muito higienizado. Qual é o nome que você falou? Gourmetizado. Gourmetizado. Eu gosto de higiene mesmo, porque eu acho mais feio, é mais pesado. Eu gosto desse termo mais pesado, porque é meio isso mesmo, né? É tentar tirar o que é sujo, o que é feio, né? O que é feio, o que é sujo, para aquilo ficar mais limpinho, bonito, né? E ao mesmo tempo, e essas pessoas se apropriam e esquecem da origem das pessoas, do porquê que aquilo existe, porquê que aquilo foi criado naquele contexto, e aí se apropriam daquilo assim, para um determinado objetivo, mas continuam, no fundo, achando que aquilo é uma porcaria. Você tá entendendo De o que eu tô fato. falando? Tô, de fato, de fato. E é uma Né? linha de Porque raciocínio coerente. o bom é o que foi feito lá na época da minha avó.
Quando eu estava me preparando para a minha live, para essa live aqui, o material que eu consumi, eu não adianta, esse fenômeno acontece em toda a arte, dança, música, atuação, essa coisa do que é novo, ele nunca é bem recebido, né, pela classe dominante, né, do momento. Então, por exemplo, eu vejo muito Roda Viva, muito, muito. Eu consumo, assim, frequentemente. E quando você vai ver as entrevistas dos anos 80, do final dos anos 80 e 90, você vê muito. Eu lembro que você, quando vai os artistas, os cantores serem entrevistados, você vê aquele rock Brasil sendo super criticado. Falando que Sim. música boa mesmo é MPB, né? A E própria Elis Regina, ela participou de uma passeata contra a Jovem Guarda, porque ela achava inadmissível um país tão forte como o Brasil usar guitarra elétrica, que era uma tendência inglesa. Então, para você ver, Elis Regina, que a gente tanto gosta, foi às ruas para criticar o uso da guitarra elétrica. Pertencia a uma classe dominante, então a gente sabe que isso sempre existiu. A própria Semana de Arte Moderna de 1922, quando ela aconteceu, tem uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos. A gente fala que a Semana de Arte Moderna foi uma quebra de vanguarda, foi uma nova vanguarda brasileira. Só que a gente pensa que eles eram idosos que chegaram lá e falaram sobre um novo modelo de arte. Eles eram jovens, atuantes, que provocaram a estrutura de São Paulo, a estrutura cultural de São Paulo, com novas formas de você ver o fazer artístico. Então percebe que a juventude ela precisa sempre ser a própria contracultura da cultura, senão a cultura não avança, né? Pode isso. voltar para ti. Não, é perfeito. E enfim, até, sabe uma coisa que eu também descobri? A música pop aqui nos Estados Unidos, nos anos 60, que foi uma fábrica de hits. Eu descobri, eu não sabia que existe esse prédio em Nova York que não funciona mais, que era uma indústria cultural de hits, né? Que a gente conhece inúmeros hits. Se você botar aqui, vocês vão saber que eram assim, um prédio lotado de compositores. Olha, veja só, compositores que gostariam de ser músicos, mas não tinham estética, Sim. que não atendiam às demandas da época para serem músicos, né? E serem E seus são próprios produtos. Então eles ficaram. demandas de Hã? isso, de fato, são demandas de um sistema capitalista que ganhou muita força nessa década e que entendeu que a venda de produtos fonográficos era, de fato, o grande auê para você gerar dinheiro rápido e em larga escala. Né? Porque Isso. a produção dos vinis e dos compactos nos anos 50 e 60, elas eram hoje o que são as pílulas de Instagram de comédia. Né? Era fácil, era só você ir lá na discoteca, comprar um exemplar e aquilo já ia enchendo o bolso das grandes produtoras, os artistas ganhavam royalties pequeniníssimos. Então, por conta dessa mecânica da indústria cultural, a gente foi percebendo. Agora, você falou isso e me fez lembrar, sabe de quê? A gente tem sempre camadas mais difíceis para ter oportunidades e acessos. As companhias de teatro, que são os meus casos, que é o caso em que eu trabalho, né? Tem uma coisa curiosa. Existe dentro do teatro o que seria aí o teatro de pesquisa, o que seria o teatro conceitual, enfim, também não quero botar essas palavras para não dizer que eu estou criando gêneros e subgêneros, mas tem uma camada, cara, que ela tá tão desassistida, que é a do teatro independente. Porque o teatro independente, ele fica assim, ó, sem saber para que lado ele é. Ele vai, porque ele vai desde a comédia, ou desde o teatro de pesquisa, desde o teatro acadêmico e experimental, mas para ele é muito mais complicado ter esse espaço, por exemplo, que você falou agora das músicas. Então, vamos lembrar, a gente tem um sistema capitalista. Quem tem mais tempo para fazer teatro de pesquisa, ou tem um grande patrocínio, ou tem uma família um pouco mais rica, que te dá a possibilidade de treinar aquela obra com um tempo maior. Eu ensaio 3 anos para fazer uma apresentação e tá bom, né? Só que dentro de uma prática de verdade, o ator de teatro, ele faz 4 peças ao mesmo tempo. E aí ele mesmo se coloca nesse lugar de eu faço uma peça patrocinada, essa outra peça é de um grupo meu que eu pesquiso, e aos finais de semana eu faço um teatro infantil no shopping. Então, quando a gente entende esse modo de operação, a gente entende que por a gente viver num sistema capitalista,
É assim mesmo que o artista vive hoje, né? Então, quando eu penso, por exemplo, quando eu falo desse discurso da gente elencar, eu preciso falar de uma coisa muito importante, que é a gente sempre precisa reclamar. E uma arte vai sempre reclamar de uma nova arte. O exemplo maior que você citou agora das músicas, deles moldarem, por exemplo, o funk carioca para esse funk apresentável em televisão, é você pensar o seguinte: os artistas de teatro faziam teatro no começo do século passado. E havia quem fazia teatro de revista, que era um teatro mais popular, mais populesco. Você tem Dercy Gonçalves, você tem Grande Otelo, você tem grandes artistas que se tornaram muito importantes depois. Mas na época era um freelancer que eles faziam lá. E aí, com o advento da televisão, muitos desses artistas foram fazer teleteatro. Aí a galera do teatro falou assim: oxe, não, porque pensa bem, para lotar um teatro, eu preciso aí de 200, 300 pessoas por dia. Com teleteatro, 1.000 pessoas, 2.000 eram atingidas. Nesse caso, sim, houve uma usurpação desse público fiel, porque em vez dele ir ao teatro, ele via o teleteatro na TV. Lembrando que só tinha TV quem era rico, ela ainda não tinha chegado às camadas populares. Ela só chegou em 1970 com a Copa do Mundo e com Irmãos Coragem. Mas, ainda assim, o ator foi lá fazer o seu freela, o seu teleteatro. Aí o ator do teatro ficou assim: não acredito que você vai fazer teleteatro, você vai se vender tão barato. Aí o teleteatro engrenou. E aí ia ter uma nova modalidade, que era brincar com o teleteatro e com o radioteatro. O radioteatro já era mais bem visto, porque ele tinha que ter uma interpretação mais forte por ser só a voz. Então eles imaginavam que o teleteatro era menor. Aí depois do teleteatro vinham os teledramas. Aí eles falavam: não, teledrama tudo bem, mas não vai fazer telenovela. Aí percebe que o teleteatro já foi aceitado, a telenovela não. Ah, não acredito que você vai fazer telenovela. Telenovela é fácil, os textos são cubanos, são melodramas latino-americanos. Não faz isso, vai se queimar. Aí a novela funciona. Aí qual é o discurso que entra? Tudo bem, mas não vai fazer novela das 6, vai fazer novela das 8. Percebe que é sempre uma equiparação com uma espécie de demérito ao que o outro está fazendo? Nos anos 90 a gente tinha uma coisa ótima, que era assim: você pode até fazer novela da Globo, mas não faça da Manchete. Aí depois, você pode até fazer novela da Manchete, mas pelo amor de Deus, não vá para o SBT. Então esse discurso, ele existe e ele está engendrado até hoje. Na minha época de estudante era: você pode fazer tudo, menos malhação. Então, e o que é isso hoje? Pô, cara, eu não acredito, você é um ator formado fazendo TikTok. Esse discurso que oprime, que deslegitima as tentativas individuais dos artistas, é o que faz a gente não se unir, velho. É a gente sempre pensar que o outro faz porque precisa e não porque o outro quer, sacou? Não, é isso, e não nunca pensa na situação qual o motivo daquela pessoa estar fazendo aquilo ali, não é? Assim, você sabe se ela tem algum motivo para ela estar ali fazendo aquilo ali, né? É, e eu E se o objetivo dela, se ela, né, é fazer isso, assim, não é por falta de opção, ela quer fazer aquilo porque ela quer, ela tem as razões dela, né, de estarem ali. As pessoas não pensam nisso, né? é, O, inclusive, falando dessa resistência, dessa vontade que a gente tem de reclamar, né? No final, todos esses milhões de exemplos que você deu, esses alguns exemplos que eu dei, né, ou que também acontecem na dança, eu poderia também falar vários aqui. O que você acha que tudo isso tem em comum? Porque a gente não pode só simplificar e achar que é só porque o ser humano quer reclamar. Você acha que tem a sim. ver? Não é porque não está vindo de um lugar que é considerado elite intelectual? Também, e também pela falta de oportunidade, porque se todo mundo tivesse trabalho no mundo das artes, a gente imaginaria que a livre concorrência é menos desleal. Então também tem muito isso, né? O que o artista que tem a sua obra mais conceitual quer? Ele quer ter um contato com o público. O que um artista que faz a comédia, que muitas pessoas chamam de comédia besterol, ou uma comédia mais facilitada quer? Ele quer ter o contato com o público. O que o cara do teatro experimental quer? Ele quer ter o contato com o público. Então é muito genuíno e é muito honesto que todos eles queiram ter esse contato com o público.
Claro, muitos grupos que trabalham com um teatro mais erudito, né, que eu já nem acredito muito nesse jargão, às vezes não querem ceder, por exemplo, aos meios de divulgação para essa peça. Por quê? Aqui em Brasília, pelo menos, eu sou assessor de imprensa. Eu divulgo peça em jornal, em rádio, em televisão e em sites. Existem grupos de teatro ou de dança que não gostam muito de anunciar a peça na televisão. Então eu faço aquele advogado do diabo. Eu digo bem assim, eu entendo que você não se sinta à vontade de gravar, porque é um outro mecanismo. Mas, no jornal, eu tenho 90 mil pessoas que podem vir a ler. Na televisão, eu tenho, de cara, 700 mil. Vamos só pensar em divulgar. Não é que você vai precisar vender o seu trabalho. Não. São meios de divulgação. Obviamente, não são todos os jornalistas que são preparados para uma entrevista com um artista. Às vezes ele chama teatro infantil de teatrinho. Isso acaba com a moral do artista. Às vezes eles chamam figurino de fantasia. Isso deixa a gente puto. Mas a gente também pode ensinar. Em vez de eu cruzar os braços e falar, nunca mais eu quero falar com uma equipe de TV, eu posso falar, olha, não é fantasia, é figurino, é caracterização. Porque aí eu acho que fica mais leal. Eu vou te dizer um exemplo da semana passada. Eu fui gravar um vídeo, umas besteirinhas que eu gravo aqui pro Instagram, e eu fui tirar a chacota de umas dancinhas que agora os meninos, adolescentes, meio que dançam assim. E eu tava sem entender por que eles estavam dançando sempre com esses movimentos limitados. Até que me falaram, ô amigo, sabe o que é? É porque é uma geração que está 1 ano e meio na pandemia sem a dança expansiva. Eles estão dançando para o enquadramento do celular, que é 16:9. Então, se esse adolescente joga o braço para cá, o espectador não vai ver o que eu estou fazendo, o meu livre movimento, o meu movimento fluido. Então, é uma maneira dessa geração lidar com a comunicação. Aí eu me vejo como uma geração que já está ficando velha, que eu falo, então tu é implicando mesmo. Porque, na verdade, não quer dizer que isso seja ruim, mas para esses meninos de agora, é o enquadramento que eles têm para se comunicar com o interlocutor. Então é isso. Aí eu tenho que baixar minha bola e falar, não, tudo bem, eu entendi. É a língua do TikTok. Sacou? E quantos exemplos a gente não deve ter assim, né? Agora eu não consigo pensar, mas assim. Eu vou te trazer uma curiosidade que cabe nisso aí. O surgimento daquela música que eu falei, né? Que a gente chama de funk egípcio, ela surgiu lá nos anos 60, 70, quando essas classes populares da IE passaram a ter acesso a. Na verdade, desculpa, a fita cassete eu não sei qual foi a década. Na verdade, a música ela já existe lá dos anos 70. Mas a fita cassete O popular cassete dos anos terminou em 80. finais de 97. Isso. Terminou em 97, mais ou menos, a produção. Mas quando ela apareceu, foi anos 70, 80. 80. 70, Então, 80. e aí, quando esses caras puderam passar a gravar músicas na casa deles ou em qualquer lugar que eles queriam, usando uma fita cassete, não dependiam mais de uma gravadora, o que aconteceu? É. Você Popularizou, baixa o valor de mercado, total. Você pulveriza, todo mundo tem. né? Né? E aí Então, você precisa assim, criar uma mídia mais cara para suprir as necessidades do mercado. Aí vem o CD. então só quem tinha acesso a gravadores e só quem podia produzir disco eram as pessoas que tinham acesso a essa classe dominante. Isso não quer dizer que aquilo, só porque era só aquilo que estava sendo produzido, porque era bom, porque tinha uma gravadora. Não estou falando que o que não era bom, porque é bom. É tão bom que as pessoas ouvem até hoje essas clássicas árabes que eu estou dizendo, nessas casas de. Mas só porque os outras pessoas não existia, porque as outras pessoas que também sabiam fazer música não tinham oportunidade de fazer música. É como se você tivesse que legitimar o ofício que ela faz dentro de uma regra já existente, ainda que essa regra seja bem limitada. O mesmo é o funk, né? Aqui no Brasil, agora que você tem, as pessoas podem fazer suas músicas nas suas casas e jogar no YouTube ou jogar no MySpace. E é isso aí, Tem não uma tem coisa gravadora nenhuma. tem uma coisa que me provoca um pouco. Uma vez eu escutei uma coisa de alguém que me incomodou. Hoje eu não gosto mais do Zezé de Camargo por conta das posições e dos enfrentamentos que ele coloca em situação ao país. Assim, eu acho, não é uma figura que eu goste. Mas é uma figura que eu já gostei bastante, mesmo, porque eu escutava muito e era legal. E uma vez eu escutei de um colega das artes que adorou a versão de É o Amor com a Maria Bethânia, que ali sim ele viu a potência da música.
Mas eu pensei comigo, pô, isso está errado. A música já era uma potência massa com um arranjo sertanejo, ok. Mas quando eu privilegio uma cantora de MPB que eu também amo, que é a Bethânia, em detrimento do Zezé de Camargo, e coloco de novo essa separação para dizer, ah, com Zezé era lixo, com Bethânia é maravilhoso, aí não tem desculpa, aí é discurso elitista. Que às vezes nem é da pessoa, mas ela se apropriou como mecanismo de defesa ou como status quo. Né? Teve uma época na faculdade que eu cansei de falar das minhas predileções como justificativa para o meu ofício. Por exemplo, não acredito que vocês vão fazer comercial para ganhar R$ 2.000 por mês e se vender. Mas na minha visão sempre foi assim, gente, gravar comercial é um negócio tão massa. Tu vai ali no estúdio, aprende um monte de técnica, pega time de câmera. Por que quer me vender se eu sou tão bom nisso que eu faço? Aí o que eu fiz? De coração, eu sou um ator de teatro com formação acadêmica, que faz muita televisão e que lido muito bem com as duas vertentes e não tenho inimigos em nenhuma, mas me assumo como de fato alguém que transita. É porque é isso. O artista ele pode transitar. Ele pode transitar. Não é só porque a sua formação é técnica que você tem que ser um artista técnico, técnico, técnico. Não é só porque a sua formação é acadêmica que tudo você tem que teorizar demais. Vamos falar de Dostoiévski, vamos sentar e tomar uma cerveja uma tarde inteira para falar de Dostoiévski. Mas depois eu quero falar de laço de família. Porque a vida é assim. A vida é assim. E aí, quando eu me assumo nesse lugar de passeio nessas ondas das artes, eu me torno um artista que não precisa explicar nada a ninguém. Sabe? Hoje eu estou te dando entrevista, estou trocando uma ideia contigo aqui no teu canal, no teu Instagram. Semana que vem eu dou uma para Fátima Bernardes. Semana que vem eu escrevo uma entrevista sobre um artista. Então você percebe que é muito bom poder transitar entre tudo isso. Eu tenho uma coluna, né, que é o Portal Conteúdo, que é um site de arte e cultura de Brasília. Eu falo de Stanislavski, mas eu preciso soltar uma notícia de Marimar, que vai entrar semana que vem no streaming. Porque eu tenho um leitor que gosta disso, entendeu? Eu acho que fui eu que caí. Eu tenho dois comentários. Perdão, você travou. Achei que você tinha terminado. Posso? Você terminou? Peraí que você travou para mim. Você tá travado para mim. Vou esperar você voltar. Voltou? Tá, voltei, pode seguir. Voltei. Beleza. Você terminou de falar? Eu achei que você tinha terminado, por isso eu saí falando. Eu tenho dois comentários para fazer antes da gente ir para a próxima pergunta sobre o que você falou. Sobre o transitar. Uma das minhas melhores amigas da dança, que não está mais na dança do ventre, agora, inclusive, ela é diretora de movimento e está trabalhando para atores, inclusive, que a Elaine Hollenberg está aqui. Ela saiu, né? Ela transitou, né? E está até se envolvendo com teatro justamente para aprender a lidar mais com os atores. Ela, na época, ela trabalhava, muitos anos atrás, ela trabalhava num restaurante lá na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, que eu adorava também dançar, de vez em quando eu dançava lá quando ela me chamava para substituí-la. E é um público, assim, Avenida Atlântica em Copacabana, é um público específico, né? Assim. E ela falava assim para mim, eu não tenho a menor dúvida da capacidade técnica e de criação dela. Mas ela dançava em restaurante toda semana para ganhar aquela grana ali que não era uma grana desprezível, né? E ela, como assim não vai, né? E os restaurantes, eles são um canal importante para conseguir a apresentação particular, né? Apresentação para casamentos, enfim, que a grana é melhor ainda, né? E aí eu lembro de vez em quando eu ia lá vê-la dançar, e aí uma vez a gente conversando, falei assim, ela falou assim, amiga, não tem jeito, eu não posso colocar no meu repertório de músicas as músicas que eu gostaria apenas de dançar, porque eu considero elas muito boas. Você tem que intercalar com músicas que façam sentido para aquelas pessoas, para que elas possam se conectar com a sua dança, né? Para elas possam se conectar com o que está acontecendo, né? E os movimentos que a gente faz, eles não necessariamente vão ser aqueles movimentos mais difíceis tecnicamente, super refinados, que tem todo um contexto que você existe, que você para aquelas pessoas. Se aquelas pessoas que não são daquela cultura, elas não são daquela cultura, não vai ter tanta conexão, elas já não conhecem a música.
você vai botar uns negócios que aquilo não só faz sentido naquele país árabe. Então você tem que botar uma música ali, meio clone, entendeu? E você fazer aquela. E entrar nesse clima do entretenimento, porque o que ela está fazendo ali é entretenimento. Ela está ali para agradar o público que está ali assistindo, né? Então, isso não significa que ela não era capaz de ir para um palco e fazer o trabalho mais difícil conceitual da vida dela, né? E eu tô falando ela como exemplo porque foi ela quem disse isso para mim, mas eu me sinto na mesma situação. Eu consigo ir pro palco e eu consigo ir lá no restaurante bater quadril para as pessoas. Aliás, é o que eu mais gosto de fazer, inclusive. Se eu pudesse escolher, eu ficava nos restaurantes e nos casamentos, porque eu gosto da interação, né? E eu gosto de estar ali com as pessoas e fazendo as pessoas sorrirem e bater palma, né? Para mim, naquele momento está acontecendo. Mas isso é uma escolha artística, só que essas escolhas, elas, infelizmente, são poucas as pessoas que podem escolher, porque, como você sabe, o artista, são poucos artistas que têm o privilégio de escolher o que eles podem fazer 100% do tempo, né? Eu esqueci qual era o segundo comentário que eu ia fazer. Então, eu vou. Mas tinha a ver com esse trânsito. Eu realmente esqueci, mas eu vou para a próxima pergunta. Que Tá. tudo está relacionado, na verdade, né? Quando. Assim, quando a gente. Agora a gente. A Elaine comentou aqui que é essa pluralidade que enriquece o artista, eu não tenho a menor dúvida. Total, total. E esse direito do artista fazer o que quiser da sua carreira, Claro! E sem faz. precisar justificar nada para ninguém, a carreira é dele. Já é tão difícil fazer arte, aí ter que fazer ainda ficar se justificando, né? Para Ainda tem que quê? dar satisfação. É. Exatamente. É uma coisa que. Deixa eu achar aqui. Uma coisa que eu ouço muito na dança do ventre, desculpa estar mantendo a dança do ventre, o Josué, mas é tudo a mesma coisa. Mas é porque você me chamou a atenção para uma coisa que você nunca tinha escutado falar, mas eu escuto meio que eu falar na dança do ventre, que é o que dançar de uma forma artística ou mais popular, que foi o que eu estava acabando de falar, que é você levar um trabalho super conceitual de pesquisa para o palco e ir lá para o restaurante bater quadril para aquele povo lá ver você, né, mexer o quadril, que é isso que eles querem ver. E eu ouço muito isso, né, de que você pode dançar no restaurante de forma popular ou dançar de uma forma mais artística. Eu acho que esses comentários que eu ouço com uma certa frequência, que eu particularmente nunca entendi muito bem, tipo, assim, mais de uma forma mais artística, né? Eu entendo essa forma conceitual baseada em pesquisa, né? Não sei, eu queria que você comentasse para mim como isso Tá. soa para você. Com esse termo, me soa muito estranho por ser um termo curioso, né? Tem como você fazer mais artístico, né? Ele é muito presunçoso, o termo, e ao mesmo tempo ele é muito ingênuo. Você falar isso para um artista é de uma ingenuidade absurda. Mas a gente entende que são modelos pré-estabelecidos e que as danças clássicas elas já têm isso como estrutura, né? Se você vai pegar o balé, se você vai pegar uma série de coisas, você já fala assim, nossa, realmente tem uma métrica, tem um esquema, que talvez seja isso que essa pessoa presumiu quando pediu para você fazer daquele modelo mais clássico do que ela entende dentro da sua área, dentro da sua área. No caso do teatro ou das artes cênicas em geral, quando eu faço uma peça que é mais performática, eu sinto que o público, acho que, não sei se eu caí, é porque eu estou vendo com duas telas, aí quando eu me vejo Voltou, muito feio numa tela, eu penso que eu estou caindo. pronto, voltei. Massa, massa. Então, assim, quando eu faço algo mais performático, sinto que o público pede algo mais realista, naturalista, porque é o que está dentro da cabeça do público como algo mais acessável, mais acessível. Performático é a palavra? Performático, porque existem espetáculos que não têm estruturas é, de começo, meio e fim enquanto narrativa. São espetáculos mais holísticos, não são cenas que se entrelaçam, são pequenos esquetes que juntos
buscam mais uma sensação do público do que uma explicação de uma linha dramatúrgica, de uma Mas a partir história do contada. momento, mas a partir do momento que você não sobe no palco, você não vai performar? Em tudo, em tudo. É porque a gente usa isso da performance até para justificar um pouquinho que é um espetáculo não linear, que tem uma dramaturgia não linear, que é uma experimentação em que o público pode entrar dentro da peça ou vice-versa. É mais porque é um vício de linguagem mesmo das categorias, né? A gente fala performance não como o ato de performar e estar no palco, e sim como deixar o movimento mais livre dentro de uma estrutura, dentro de uma direção, mas algo mais jogado, algo mais despretensioso. Então eu sinto que o público ele fica buscando uma ordem lógica. Se não está dentro daquele modelo que a gente já conhece, a gente fica assim, ó. Quer ver quando a gente vê um filme que não é com começo, meio e fim? Ele começa com meio e termina com começo. Tu não fica assim? Uai. Não, mas o modelo que eu aprendi é começo, meio e fim. E quando a gente mexe com as estruturas do público, naturalmente esse mesmo público ele tenta associar com o que ele conhece, que seja teatro, cinema, dança ou qualquer outra manifestação artística. O público precisa de associação. Quando a gente provoca essa associação, ele pensa que a gente está em déficit com ele. Mas isso é conversado. Com carinho a gente também vai ensinando o público e ele vai ensinando a gente também. É tudo junto. A Juliana Cruz, que é uma bailarina em São Paulo, escreveu que danças populares muitas vezes sentem que precisam de validação artística, né? É Tudo tudo bem. A precisa gente de tá uma falando. validação artística que não dá em nada, que nem ator. Você tem que ser ator, mas você tem que ter o DRT. Eu tirei meu DRT há 10 anos, eu nunca usei meu DRT para nada. Juro, eu queria um dia chegar em algum lugar e alguém falar assim: cadê teu DRT? Tá aqui meu DRT. Mas eu nunca usei meu DRT. Então, o selo do DRT, que é o selo da Delegacia Regional de Trabalho, não faz de mim artista, porque eu já era artista antes dele. Se um dia precisarem, eu tenho um número, vou falar, tá aqui, 6480. Serve para quê? Né? Então também tem isso, assim, essas validações que a Juliana colocou, a Juliana, né? Essas validações artísticas, elas só vão parar quando a gente parar com elas. Elas só vão parar quando a gente parar com elas. Senão, vai parecer realmente que eu preciso me encaixar. E eu não quero ficar me encaixando toda hora também. Assim, a gente deu vários exemplos aqui de produtos, a gente pode dar mais, né? Tipo, esses produtos artísticos que foram, que nasceram, né? Que apareceram e foram de primeira não bem recebidos, mas que estão aí até hoje, né? A gente tem se você tocar o Zezé de Camargo é o amor, todo mundo vai cantar, né? Se você tocar a Anitta, porque a Anitta é muito novo, né? Ela tá acontecendo, não vou dizer ainda. É difícil analisar a Anitta neste momento, né? Mas, por exemplo, se a gente falar dos Backstreet Boys, que já acabaram, sei lá, já acabaram, né, gente? Lá nos 2000, se você tocar Britney Spears One More Time, todo mundo vai cantar. Se tocar Menina Veneno, do Rich, todo mundo vai cantar. Ou se a gente pega lá um filme dos anos, sei lá, 80, agora filme é mais fácil você lembrar assim, tiver na cabeça, uma novela, todo mundo vai comentar. Ou seja, tem alguma coisa nesses produtos. O Tem o senso porquê comum. Tem aquilo que abarca e abraça o senso que comum. ainda dura? Por que ainda? Se é tão ruim o produto, né? E eles ainda estão aí, né? Pô, eu queria saber o que que você, o que que você acha que é? Você acha que eu tenho um palpite, né? Mas o que que você acha? Por que que essas coisas ainda perduram e por que que as pessoas ainda consomem esses produtos considerados comerciais, populares e tal? Pode só fazer de novo a pergunta para mim, porque para mim deu uma cortadinha e eu perdi só o fio da pergunta final. Esses produtos que são considerados comerciais, mastigados, né? Para grande massa. Eu estou reproduzindo, né? As expressões. Por que eles ainda perduram? O que que você acha que eles têm em comum que faz as pessoas ainda ouvirem, cantarem, verem de novo e comentarem? A gente tem um fator
da aplicabilidade para senso comum, enquanto estratégia de realização dessas músicas, dessas novelas, desses filmes, são feitos assumidamente para a massa e para conquistar uma identidade afetiva muito forte com o público. Tem a estratégia de quem faz, mas também tem a sorte de repente, esses produtos vingarem. Um conhecido meu queria escrever algo sobre novela para a faculdade, ele faz o NB aqui em Brasília. Eu falei, mas você já viu uma novela? Uma novela assim, não é passei em casa e vi um capítulo. Você assistiu uma novela inteira? Ele falou, não, na verdade não. Eu soube de Avenida Brasil, mas não acompanhei. Então eu disse o seguinte, eu disse uma coisa que é muito senso comum, que é, você quer escrever sobre novela? Assiste Vale Tudo, do Gilberto Braga e Agnaldo Silva, de 88. Assiste Vale Tudo. Vale Tudo talvez seja uma matriz do que a gente conheça enquanto produto que cativa, produto muito bem escrito e produto muito bem dirigido e popular, sem ser populesco. Porque a partir disso você vai conseguir entender e falar um pouco mais do gênero. É muito importante a gente lembrar que as músicas dos anos 80, elas pegavam fácil porque elas tinham guitarra elétrica e teclado. Guitarra elétrica, bateria e teclado. A composição, escuta Menina Veneno, você vai ver que ali tem teclado, tem guitarra elétrica e tem bateria. Escuta O Amor e ao Poder, lá da Rosana, é a mesma estrutura. Escuta Yahoo cantando Mordida de Amor, é a mesma estrutura. Aí vai para polegar, vai para dominó, vai para tudo. Porque era a estrutura que se tinha do teclado, né? Do teclado eletrônico mesmo. Então isso seria uma música fácil? Eu não sou músico para dizer se é uma música de execução fácil, mas são arranjos parecidos. E é muito fácil você repetir um acorde do Roupa Nova, que é uma banda excepcional, extremamente vocal, mas que você fala, eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir. Eram músicas que faziam parte de uma identidade daquela época e que nos cativaram. Quando todo mundo fala de Evidências, do Chitãozinho e Chororó, que é quase um patrimônio imaterial da música brasileira, e de fato é, você abraça ali, na verdade, uma coisa que a música conquistou, que vai além da parte técnica, que é uma identificação com o sentimento que todos nós temos, da dor de corno, da dor de cotovelo. É um híbrido entre a estratégia na hora de executar e a sorte de ser uma música que a gente quer naquele momento. Agora veja que coisa complicada. Quando um cantor hoje lança um single, ele precisa trabalhar desgraçadamente para aquele single ser sucesso. Então é muito mais difícil você fazer sucesso hoje do que fazer sucesso antes, porque você tinha um disco, um álbum com 14 músicas. Deus do céu, alguma dessas 14 vai ter que vingar. E vingava. O artista trabalhava que nem um condenado, mas uma delas vingava. Hoje não. Isa lançou um novo single. Anitta lançou um novo single. Se for um tiro no pé, vai ser um tiro no pé. Que nem esse cantor agora que espancou a esposa, que estarreceu todo mundo, né? Ele tinha muitos singles feitos em parcerias com outros artistas. Esse cantor cai toda uma indústria musical. Entende? Então fazer música hoje é muito mais difícil do que fazer antes. Não quer dizer que a gente não seja instrumentalizado, mas eu não tenho um álbum com 14 músicas para divulgar e uma delas ser sucesso. Você agora falou da identificação e você me lembrou de uma coisa muito importante, né? Principalmente, a gente ainda tem um tempinho que a gente já está acabando, mas a gente pode ainda falar um pouquinho, que seria legal você trazer, e aí fazer o paralelo com a bailarina de palco e bailarina de restaurante. Acho que você é um paralelo sobre o ator de drama e o ator de comédia, que eu queria que você falasse um pouquinho, que tem a ver, por exemplo, com essa produção de coisa comercial, né? Como a minha mãe é uma peça. A minha mãe é uma peça. O que acontece? Eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, né? Subúrbio, acho que tem o mesmo sentido em todo o Brasil, né? Eu não fui criada em bairro nobre, né? Eu fui criada em subúrbio carioca, né? Perto de não na favela, mas em bairro perto de favela, essas coisas, né? Então tinha toda a cultura, né? Eu te falei, eu era funkeiro, eu ia pra baile funk, né? Enfim, tinha toda a cultura ali. E eu morei num bairro chamado Caxambi, que era perto do Meier. E o Meier
é o bairro que foi retratado em Minha Mãe é uma Peça. Eu acho que é o bairro retratado em Minha Mãe é uma Peça. Eu acho que. Tudo bem, eles filmam. Acho que E eles no Vai Que filmaram. Cola, bastante no Vai Que Cola, que é um É, programa similar do GNT, do Multishow. eu tô agora. Tô meio confusa agora, mas assim. Quando eu fui ver a minha peça, Minha Mãe é uma Peça 2 no cinema, eu fui com um amigo meu, o Otávio, que eu nem sei, ele tava aqui na live, eu não sei se ele tá mais, mas o Otávio, que não é lá do Rio, mas eu fui lá e eu tava no cinema e uma das primeiras cenas iniciais é eles passando numa rua chamada 24 de Maio, que é uma rua comprida, bem comprida, conecta vários bairros, e ele passa em frente a uma loja chamada Plasti Rei. Josuel, quando a cena passou, e eu já não morava mais lá, quando passou a cena, eu tive um comportamento. Não foi um bom comportamento, porque eu tive um comportamento de começar a falar e falar assim, gente, eu reagi de uma maneira assim muito muito efusiva, assim, do tipo, eu não tô acreditando que eu tô vendo Plastic Rei, eu não tô acreditando que ela tá passando 24 de uma identificação e de olhar aquilo retratado na tela. E aí veio aqueles segundos, né, de na cabeça assim de minha vida, minha vida, minha vida, minha vida. E não tem como eu não amar o filme. Eu E acho que a identificação. Perdão, pode terminar. não tem como eu amar o filme, não amar o filme. Ah, que o Fabrício, que é meu amigo do Caxambi, que é ator e roteirista, ele falou, é do Vai Que Cola. Minha Mãe é uma Peça, em Niterói. Mas eles passam na Plasti Ray, o Fabrício. Então, assim, que a Mãe é uma peça que deveria ser, que eu imagino, aí você me corrigir, é um produto artístico para massa, comparado com, sei lá, um monólogo da Fernanda Montenegro. Mas como é que eu não vou amar um negócio desse, Josué? Como é que eu não vou achar bom? Como é que eu não vou fazer? Como é que eu vou olhar para isso e olhar para esse produto e falar assim: ah, é produto de massa, é um produto comercial? Eu não vou Primeiro a conseguir. gente tem que baixar essa guarda, né? Da gente pensar que produto comercial é produto ruim. Tem que baixar essa guarda de pensar que a comédia do coleguinha que faz espetáculo de humor vai tirar o meu público que vai querer ver Garcia Lorca. Quem sai de casa para ver a comédia não sai de casa para ver Garcia Lorca. Quem sai de casa, coloca sua roupa, passa seu perfume, não sai dizendo assim: ah, eu vou andar na rua para ver qual peça eu vou assistir. Não. O cara já sai para ver ou Garcia Lorca ou Minha Mãe é uma Peça. Logo, as duas não são concorrentes. Logo, não tem por que a gente ficar com ranço com a arte do coleguinha. O que eu acredito muito é que o filme é bom, a narração é muito boa, a narrativa é muito boa. Eu tenho meus problemas com o Vai Que Cola, porque eu acho o Vai Que Cola ele produz um humor um pouco gordofóbico, etnocêntrico, que eu olho e fico assim, ai, não é tão engraçado não. Mas eu entendo que atinge o público. No meu caso, se eu não gosto tanto do Vai Que Cola, eu troco de canal. Na Minha Mãe é uma Peça, eu, como um homem artista gay, me sinto muito representado por tudo que o Paulo Gustavo faz e de como aquela história de massa, para as massas, mobiliza e num país homofóbico que mata gays e travestis, o filme de maior sucesso no cinema nacional é de um cara que faz uma queer, que é a Dona Hermínia, de forma esplendorosa. Então, Minha Mãe é uma Peça é uma síntese do quanto que o Brasil é mal resolvido, do quanto que o Brasil diz que não gosta e desce até o chão, 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 do quanto que o Brasil diz que não gosta e potencializa e transforma esse filme nas maiores bilheterias do cinema. Então, Vai Que Cola ele é um reflexo do quanto que o Brasil, ou Vai Que Cola, perdão, o Minha Mãe é uma Peça é um reflexo do quanto o Brasil não admite que o Brasil produz coisa boa. Deixa o cara da comédia fazer a comédia dele. O cara da comédia não vai roubar o meu público do Garcia Lorca. Não vai roubar o meu público do Nelson Rodrigues. Porque a gente não vive em Buenos Aires, que tem a Avenida Corrientes, e que de fato lá sim a gente sai para decidir ver o Rei Leão, ver uma ópera ou ver um teatro alternativo. No Brasil é muito difícil a gente querer botar uma Broadway em tudo que a gente tem enquanto produto cultural e artístico.
O Fabrício fez um comentário aqui. Fernanda Montenegro é a maior atriz do país, única atriz brasileira a sentar no Oscar e gostar de fazer novela. Não só pela vitrine, é sobre isso. Total. Fabrício, depois eu vou até te adicionar para trocar essa ideia com você. A gente fala da Fernanda Montenegro da Central do Brasil. A gente que é maravilhoso, e de tudo que ela faz, porque tudo que ela faz é maravilhoso. Mas, cara, a gente não pode esquecer que Fernanda Montenegro foi Zazá. Ela foi filha de Santos Dumont numa novela das sete, de 1997, fazendo uma comédia que a gente achava inimaginável. Fernanda Montenegro sendo Zazá. Fernanda Montenegro fez Cambalacho, que era uma comédia dos erros do Silvio de Abreu. Fez Guerra do Sexo. A gente precisou falar de pastelão com Fernanda Montenegro e Paulo Altran recebendo torta na cara um do outro. Então percebe como a gente é mal resolvido com as camadas populares? Sabe? A gente é muito mal resolvido. Amo a Fernanda de Central do Brasil, mas nunca me esqueço dela pilotando 14 bis em Zazá. A gente não pode esquecer essas coisas. Eu tenho uma última pergunta, que eu acho que é a pergunta que geralmente passa na cabeça de todo mundo, de artistas no geral, não de todo mundo, né? Mas de artistas no geral, que é como conciliar a produção de algo que concilie propósitos pessoais e, ao mesmo tempo, atinge um público grande. Porque, no final, como você disse, todo artista quer público. E isso varia muito de como você vai fazer a sua obra. Aqui em Brasília eu escrevo projetos para muitos colegas artistas em editais culturais. Às vezes eu escuto do meu colega o que é que ele sonha para aquela peça dele. E eu preciso dizer como colega e como alguém que está sendo pago para escrever o projeto dele. Eu preciso dizer, sabe o quê? Cara, isso não vai funcionar. Essa peça não vai ser feita com 60 mil reais. Você não vai conseguir circular em 3 cidades com 60 mil reais. E com um elenco de 7 pessoas, você vai pagar um cachê de 300 reais para cada ator por temporada. Isso não é digno. Eu preciso fazer essa função. Não é baixar os sonhos, mas dizer, irmão, tenta entrar na categoria de 120, diminui 2 atores dessa tua peça. E é muito estranho, porque ao mesmo tempo em que eu dou esses conselhos, porque eu estou sendo pago para dar esses conselhos, eu estou interferindo num desejo muito forte de um artista que, assim como eu, quer o lugar dele no sol e na sombra. Quer o lugar dele num lugar confortável. Mas eu preciso dizer, cara, olha, com 30 mil você não faz essa peça, a menos que seja um monólogo, porque o aluguel do teatro é 2.500. O aluguel de ônibus para levar estudante da escola dá R$ 1.000. Como é que você quer fazer uma peça de 30 mil reais? Ou, que é algo que eu sempre digo, como é que você quer que artistas estejam felizes trabalhando durante 5 meses com um cachê total de 2.000 reais? Hanna, divide 2.000 reais em 5 meses. Olha a mixaria que esse artista vai receber. Tu acha que essa pessoa vai para o ensaio com tesão? Ah, não vai. Ah, não vai. Então, tem que ter esse chacoalhar e um choque de realidade, mas não para a gente pensar que a gente não é capaz. E sim pensar que, vamos escrever no de 80 mil? A gente escreve numa categoria maior, a gente faz uma justificativa melhor, a gente diminui 2 pessoas do elenco e transforma esse objeto em um objeto viável. Se não passar nesse edital, a gente já tem um puta projeto para tentar no ano que vem. Eu acredito que é melhor ir por esse caminho, sabe? Entendi. É. Nossa, eu sei que. Bom, para quem está aqui até agora, muito obrigado. A ideia, né, como eu disse, a gente. Para quem me acompanha as minhas lives, a ideia é sempre trazer elementos. A ideia aqui nunca é esgotar nada e nem trazer respostas. É trazer elementos para uma discussão que eu sempre espero que vocês continuem, né? Assim, a partir dessa live, vocês tragam essa discussão, façam paralelos com o seu trabalho, com as suas próprias reflexões. Se você não tinha pensado uma coisa antes, passou a pensar agora, ótimo, né? A gente não veio com nenhuma intenção de apontar dedos, mas trazer questionamentos sobre repetidos, recorrentes expressões, né, que pelo menos eu ouço sobre arte que é feita a partir de camadas populares ou para a grande massa. Isso acontece em todas as classes artísticas, eu não tenho a menor dúvida, inclusive artes plásticas.
A gente Sim. não falou, mas nas artes plásticas isso também vai estar. Então, é isso, Josué. Nossa, muito obrigada. Eu já conhecia todo o seu trabalho por conta do trabalho de mesa, todo o seu ponto de vista, na toa que eu te convidei para estar aqui. Olha, eu fico muito honrada de você ter aceito e ter gasto tempo, né, pensando sobre isso, estando aqui. Eu acredito que eu dou muito valor a isso. E é isso. Mais alguma consideração? Quero agradecer o convite e dizer uma coisa que eu aprendi com a internet nesses últimos 2 anos. A gente que é ator já foi acostumado a apresentar peça para 8 pessoas na plateia, 10 pessoas. Por mais que nos ensinem que isso enaltece o trabalho do artista, a gente apresenta triste. A gente finge que não, mas a gente apresenta triste quando a plateia é muito pequena. E com o Instagram, eu percebo que os meus pensamentos teatrais, os meus pensamentos como homem das artes, eles chegam diariamente para 300, 500 pessoas, através das coisas que a gente posta. Então, não tem como não dizer que isso é muito bom para a continuidade das artes, nesse momento que a gente está sendo obrigado a não fazer o que tanto gosta. Sim, sim. Obrigado. Nossa, eu que agradeço. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigada. Se você chegou agora, vai ficar gravado, então vem lá depois no meu IGTV, que vai estar lá. E até uma próxima oportunidade, Josué. Quem sabe? Até mais.